Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Posso ler? Hebreus 12, 4. Assim diz a palavra de Deus: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Né? Quem já levou um carão, um castigo, não parece ser um motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. 12 e 13 para finalizar. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Aleluia. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Esse texto de Hebreus capítulo 12, ele está dentro de um contexto muito especial que eu quero compartilhar com os irmãos. Qual é o contexto da carta aos Hebreus? Você imagina a situação seguinte: Jesus morre, Jesus ressuscita. Ali em Pentecostes, né, em Atos 2, acontece o dia de Pentecostes, a igreja é avivada, a igreja é cheia do Espírito. Então aquela obra que era liderada ali por algumas pessoas começa agora a transbordar por muitas pessoas. A Bíblia diz que homens de várias línguas começaram a sair e reunir-se, orar e pregar o Evangelho de Jesus. Segundo a história, as igrejas de Roma foram instituídas e lideradas por homens saídos de Pentecostes. Não foi Paulo, não foi Pedro, mas homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, fundaram igrejas, e isso gerou um grande incômodo no império. Parecia que o Evangelho iria destruir o império, e por isso o Império Romano, durante 300 anos, perseguiu a igreja. Durante 300 anos, o Império Romano bateu na igreja. Durante 300 anos, o Império Romano matou cristãos. Nero incendiou Roma e acusou cristãos, dentre eles Paulo. Prendeu Paulo em calabouço. A primeira notícia que se tem de luz à noite das praças de Roma são cristãos pendurados em postes, com seus corpos sendo queimados, porque não negaram o Evangelho. Lá no Coliseu, havia entretenimento de animais contra cristãos. Cristãos eram devorados para entreter o povo romano. Então, nesse contexto, a igreja perseguida, ela se espalha pela Europa e se espalha pela Ásia. Por isso, alguns irmãos apóstolos escrevem cartas gerais. Não eram cartas aos de Filipos, não era carta aos de Colossos, não era carta aos de Corinto, não era carta aos da Galácia, mas eram cartas gerais. E essa carta de Hebreus se enquadra nessa classificação de carta aos hebreus. Que hebreus? Hebreus espalhados. Por que hebreus? Porque vieram da Hebreia, eram judeus convertidos a Cristo, que estavam sendo perseguidos pelo império e foram espalhados. Era um tempo de tensão, era um tempo de ameaça, onde anunciar o nome de Jesus poderia significar a própria vida, o próprio sangue, a própria existência. Esse era o contexto. E esse capítulo 12, ele vem na sequência do 10, do 11 e do 12.
No capítulo 10, o autor de Hebreus ele se comunica com os irmãos, dando um alerta, dizendo, olha, em meio a essas perseguições, muitos têm desistido. Muitos têm sido tentados a voltar à velha vida, a voltar às velhas paixões, às velhas práticas. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Hebreus 10, 39. Mas daqueles que prosseguem em direção a Cristo. Aí ele começa, por quê? Por que que nós não retrocedemos? Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, Hebreus 11, 1. E aí ele começa a citar heróis da fé. Primeiro ele cita os que desistiram, mas ele diz, olha, você não é obrigado a desistir, porque por essa fé que não te faz desistir, homens e mulheres, desde Noé até os profetas, até Jesus, eles prevaleceram. Não porque eram bons, não porque eram especiais, não porque eram diferentes, mas porque tiveram fé. A fé é a marca da igreja perseguida. A fé inabalável é a marca do cristão. A fé inabalável é a marca da igreja pujante, da igreja que faz a diferença nessa cidade. E no 12 ele chama para nós. Você entende o argumento, a linha de raciocínio do autor? Ele fala primeiro de irmãos que desistiram, mas incentiva aos outros a não desistirem. Ele cita os exemplos dos heróis da fé, e no 12 ele continua, agora nós, porém, cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que faremos? Aí ele diz, eu tenho visto em vocês, que vocês têm as mãos fracas e os joelhos vacilantes. E esse é o título da nossa pregação de hoje. Mãos fortes e joelhos fortalecidos. Mãos levantadas e joelhos enrijecidos, joelhos fortalecidos, joelhos perseverantes. Porque o contexto dos hebreus é semelhante ao nosso. Você vê assim, por um tempo o inimigo de Israel foi o Egito, sim? Depois os assírios, depois os babilônios, depois falsos profetas, depois o Império Romano. O inimigo ele foi mudando. Depois dos judeus foi o Hitler. Na Segunda Guerra Mundial ele matou milhões na carnificina do Holocausto. Coisas abomináveis aconteceram. E modernamente se levantaram os países árabes, ali a turma Arábia Saudita, Irã, Iraque, aqueles países ali para detonar, para destruir. Hoje é o Hamas, ali falando do contexto Israel moderno. Mas se nós olharmos muito bem, atentamente essa situação, nós podemos entender que muda o nome do inimigo, mas todos eles servem a um inimigo-chefe. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus servem a Satanás. Quem identifica isso na Bíblia, sabe quem é? É o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreve sobre o espírito do anticristo. Aquilo que ele anuncia como um homem que virá no final dos tempos, se levantará na tribulação como anticristo, o representante de Satanás na terra, ele será possuído por um espírito, mas não se engane, esse espírito já está na terra. Esse espírito usou egípcios, usou babilônios, usou assírios, e esse espírito está aqui nesse lugar, no nosso contexto. Não aqui na igreja, mas na nossa cidade, no nosso estado, está no nosso país, está no mundo. O espírito que resiste ao evangelho está tentando enfraquecer as tuas mãos, está tentando fazer vacilar os teus joelhos. Ei, desperta, levanta as tuas mãos, fortalece os joelhos, porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O espírito do anticristo, ele vai tentar te afastar da igreja, ele vai tentar te afastar de Deus, isso é muito comum. Timóteo, me dê exemplos para que eu entenda melhor essa pregação. Meus irmãos, meus queridos irmãos, se eu vou falar disso, a gente vai chorar junto aqui até meia-noite. Mas a verdade é que o mundo padece por falta de Deus. Todos os dias, em todos os sites, em todos os jornais, famílias sendo destruídas, núcleos familiares sendo destroçados, a tentativa do movimento LGBT de acabar com o Dia das Mães,
Eles querem já fazer projetos de lei para que no próximo ano não tenha mais Dia das Mães no Brasil, mas tenha o Dia da Família, o Dia de Todes, o Dia de todos, o dia de pais que são mães, de mães que são pais, querendo tirar a nobreza, a beleza, a honradez, a força da mãe, do feminino, daquilo que Deus fez como materno, como bíblico. O que é isso? São pessoas? Não. Não são pessoas. São espíritos que usam pessoas. A nossa luta não é contra pessoas que seguem esses ensinamentos ou pessoas que pregam essas ideologias, não. A luta da igreja é contra os espíritos que governam sobre elas, que tentam entrar na igreja, fazer da igreja um lugar café com leite. Sabe quando você era o menorzinho da turma? Eu já passei por isso muitas vezes. Eu brincava às vezes nos primos mais velhos, aí deixa ele aí, ele é café com leite. E eu me achava. Quem aqui nunca brincou no videogame com o joystick desligado, achando que estava arrebentando? Na verdade, era só para tu te aquieta, menino, que tem os mais velhos aqui que vão jogar de verdade. E é isso que o inimigo, o espírito do anticristo, tenta te tornar um crente café com leite. Um cristão que não incomoda, que não se levanta, que não resiste, porque vivemos em opressões e perseguições, sim. Sim, vamos completar em nome de Jesus agora em julho 3 anos de Sexta Viva. 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 Antes de ontem encerramos o ciclo Sermão do Monte. Gente, lindo, lindo, palavra, pregação. Gente, eu fico assim, de boca aberta, como é linda, como as escrituras são lindas. Mas debaixo de resistência. A Sexta Viva está viva, vencendo resistências. Resistências de prefeitura, resistência de fiscalizações, resistência de secretaria do meio ambiente, secretaria eu esqueci o nome, mas que cuida de vendas e comércio e ambulantes, Selma, e briga com guarda municipal, com uma pessoa que se levantou, queria levar preso. Há uma resistência à obra de Deus. Há uma resistência. Mas estamos de pé. Estamos de pé. Mas o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos nessa introdução da mensagem de hoje é que há uma resistência. Há uma resistência à pregação. Há um cancelamento àquele que se posiciona como cristão, como de Deus, como bíblico. Há uma resistência. Há um espírito do anticristo que usa pessoas, usa famílias, usa nações para destruir a obra de Deus na terra. E se ele não pode destruir, ele tenta enfraquecer, porque diante das tentações diante das perseguições, haverá uma tentação de abrir mão, de enfraquecer, de voltar. E é essa tentação que o autor de Hebreus está falando com os irmãos. Vocês são um povo de mãos cansadas e de joelhos vacilantes. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Por isso, vocês têm as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Antes de explicar o porquê esse por isso, que foi o que ficou martelando aqui na minha cabeça esse final de semana, desde o aniversário da igreja, que esse texto aqui, a Alana é testemunha. Esse por isso, ele mexeu comigo, ele me apertou, ele foi para um lado, ele foi para o outro. Ontem à noite eu estava em dúvida ainda se trazer essa pregação nesse texto. Aí estava lá o Azaf jantando, a Alana dando jantar. Eu disse, senta aqui, família, que eu vou pregar para vocês, que eu quero entender o que é essa pregação. E ali eu preguei para eles. E pregando para eles, o Senhor disse no nosso coração, é esse o texto mesmo. Eu vou falar com a minha igreja nesse texto mesmo. E aí nós entendemos o que essas mãos, o que são essas mãos. As mãos da igreja significam as obras da igreja, o serviço da igreja, a força da igreja na vida. Mãos como símbolo de atitude, de ação, de atividade. Haverá um tempo em que estaremos nós diante do Senhor. Esse dia, a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor. E Ele olhará para nós e dirá, mostra-me as tuas mãos.
Mostra-me as tuas mãos. E cada um de nós, sem poder se apegar na fé de ninguém. Sexta-feira, a Alana me contou, eu nem vi que manifestou-se um endemoniado, alguém endemoniado lá no parque. E aí eu não sei quem foi, mas foi dizer, ela vai chamar o pastor. Eu estava evangelizando um rapaz que estava afastado da igreja. Aí, vai chamar o pastor? Aí ela disse, não, Deus te deu autoridade. Vá lá você, em nome de Jesus. E deu certo. E nesse dia do Senhor não haverá, chama o pastor. Não haverá, peraí que eu vou perguntar aqui à minha esposa, ao meu marido. Peraí que eu vou... Não, estaremos nós e o Senhor frente a frente. E Ele olhará dentro dos nossos olhos e dirá, frio na espinha, gelo na alma, mostra-me as tuas mãos, meu filho ou minha filha. E as mãos que nós devemos mostrar ao Senhor não são mãos fracas, mas são mãos firmes, mãos calejadas, de quem trabalhou, de quem pegou no arado, de quem resistiu, quem sabe até com cicatrizes, de feridas, de marcas, mas que não desistiu. Porque diante das adversidades há uma tentação de desistir. Quando a gente começa um projeto, dá uma tentação de desistir diante da perseguição, diante da dificuldade. Não é assim ou não é? Quem aqui já disse assim, hoje eu vou ler essa Bíblia, hoje eu se consagro. Eu pego o plano de leitura, está aqui essas bolinhas, eu vou ler e ninguém me segura. Quem aqui já teve um dia desses, assim, que amanheceu? Quem aqui já desistiu também? Aí você pensa, não, isso é humano, é verdade, existe um fator humano, psicológico, é verdade. Mas é verdade também que existe uma resistência contra aquilo que é de Deus. E hoje nós vamos tomar o remédio. E esse remédio não vem de mim, é o remédio bíblico. É o remédio que está no texto, o remédio. Glória a Deus. Com mãos frouxas, com mãos desistentes, nós começamos a amar mais a terra do que o céu. Nós amamos a desejar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Com as mãos frouxas, nós somos tentados a ser mais um CPF nessa terra. A ser mais um CPF que anda, que come, que dorme, que se levanta, que estuda, que trabalha, que se relaciona. E esquecemos que a nossa verdadeira identidade não está na terra, mas está no céu. Porque o CPF, do jeito que ele é feito, ele é cancelado. Do jeito que existe uma certidão de nascimento, existe também uma certidão de óbito. Do mesmo jeito que nascemos para essa terra, um dia morreremos para essa terra. Mas a grande verdade é que em Cristo conquistamos um lugar eterno ao lado dele, que não há terra, não há cartório, não há juiz, não há STF, não há presidente que apague aquilo que Deus escreve em suas mãos. Mas quando estamos de mãos frouxas, amamos a terra e nos esquecemos de amar o céu. Porque pararam de pregar do céu. Por que pararam? Lembra daquela música do aniversário da igreja? Porque pararam de falar do céu. Segundo lugar, joelhos. Joelhos vacilantes. Tem 2 textos muito lindos que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro vai ser agora, o segundo vai ser mais para frente. A expressão joelhos vacilantes, citada por esse autor de Hebreus, é uma referência a uma exortação do profeta Elias. Vocês lembram da batalha de Elias contra os profetas de Baal? Quem já ouviu falar dessa história? Elias contra os profetas de Baal. Quando Elias se levanta contra Jezabel, contra os profetas de Baal, contra a estrutura religiosa daquele tempo, ele olha para o povo de Israel e diz assim, até quando vocês vão vacilar entre 2 caminhos? Até quando os joelhos de vocês vão vacilar entre 2 caminhos? Porque eu disse a vocês, o nome dessa carta é Hebreus. Eram judeus que poderiam dizer assim, eu amo a Jesus, custe o que custar. Ainda que tirem a minha vida, eu amo a Jesus. Ainda que ameacem de queimar a minha casa, eu amo a Jesus. Ainda que ameacem tal, eu amo a Jesus. Ou eles tinham a opção de dizer assim, ei, eu sou judeu de novo. Eu vou voltar às velhas práticas de novo.
Eu vou voltar às velhas crenças de novo. Eu vou voltar à minha velha vida de novo. E em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus fala com essas pessoas. Ele diz que diante das provas da vida, diante das tentações da vida, alguns irmãos desistiram do caminho do Evangelho. E nós estamos aqui, irmãos, dentro de uma estrutura de igreja, pregando isso como uma advertência, porque todos nós estamos sendo tentados por essa tentação de desistir, de abrir mão, de afrouxar. E eu escrevi uma expressão aqui para fixar no coração da igreja, que é o modo ovelha automática. Já viu o piloto automático? Que é quando o piloto está lá no avião e está tudo bem, de repente ele liga o piloto automático e ele esquece os comandos, o avião está indo só, está tudo bem, ele controla só, ele toma pequenas decisões sozinho, ele sai de situações fáceis, ele consegue resolver só, está em piloto automático. Nós, quando estamos com os joelhos vacilantes, nós somos tentados a viver o modo crente automático, ovelha automática, dizendo assim, olha, eu vou para o culto, eu vou para a cesta viva, eu vou para o culto de domingo, eu escuto a oração, mas as coisas não vão mudando. Eu não vou crescendo, eu não vou prevalecendo, mas eu vou permanecendo do mesmo jeito. Ei, crente, a vida que o Senhor tem para nós não é uma vida no modo automático, mas é uma vida de avivamento para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque a vereda do ímpio é como a escuridão que ele cai e nem sabe onde tropeçou, mas a vereda do justo vai clareando como a aurora, clareando, 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 até que se torna dia perfeito. O Senhor tem para nós um chamado de crescimento espiritual, não é estagnar. O espírito do anticristo vai chegar no teu ouvido, crente, e vai dizer assim, ó, já está bom do jeito que está, não precisa orar tanto, não precisa ler a Bíblia, permaneça do culto desse jeito, é só mais um domingo, volte para casa da mesma forma. O espírito do anticristo fala com o adolescente, dizendo assim, olha, o mundo é isso mesmo, você vai desistir de novo, nem tente não. Quantas vezes você tentou e caiu, então é melhor nem tentar de novo. O espírito do anticristo ele vai tentar te convencer a voltar às suas velhas paixões, a enfraquecer as mãos, a fazer vacilarem os joelhos. E de repente, haverá uma tentação de andar entre dois caminhos. Andar no caminho da terra e andar no caminho do céu. Antes de falar do remédio, está chegando a hora. Eu quero fazer algumas perguntas para a igreja. Fazendo um autoexame. Autoexame. Como estão as suas mãos? Firmes ou fracas em relação à obra do Evangelho? Responda somente para você mesmo. As suas mãos. Eu peço a cada um que pense nisso. Um autoexame. Há certos diagnósticos na medicina que são feitos através de um autoexame. Há questões que são físicas na medicina, sabe? Que você sente, que você pega, que você apalpa, que você ausculta. No entanto, há questões emocionais que é um autoexame. Diagnósticos emocionais de saúde mental são feitos através de perguntas que a própria pessoa, ela vai se examinando, ela vai perscrutando o próprio coração. Eu te pergunto hoje, se houvesse um termômetro de mão, de força de mão, como estaria a tua temperatura? Fraco ou forte? O teu braço estaria baixo ou erguido ou levantado adorando ao Senhor? O teu coração está no modo ovelha automática ou o teu coração está no modo perseverante, prevalecendo? Como está? Responda para si mesmo e apresente ao Senhor a sua resposta internamente. Segunda pergunta. Essa é a sua opinião. E qual é a opinião de Deus sobre você? Será que Deus, ao observar a nossa vida, como eu falo isso individualmente, como família, como igreja,
como Nova Vida. É um tempo de reflexão. Como é que Deus avalia nossas mãos? Como é que Deus avalia nossas mãos? Saiu censo religioso esses dias. Nunca houveram tantos evangélicos no Brasil. Nós crescemos bastante. Se o crescimento dos evangélicos continuar como está, em alguns anos nós seremos maioria no Brasil. Juntando com os católicos e cristãos em geral, recordes após recordes. Em alguns anos nós seremos se continuar dessa forma, a projeção é que em alguns anos seremos maioria no Brasil. Mas a grande pergunta é, são ovelhas avivadas ou são ovelhas automáticas? São crentes comprometidos com o Evangelho ou são cristãos não praticantes? Qual é a opinião de Deus sobre nós? Terceira pergunta. Ao meu redor. Primeiramente, marido, mulher, filhos, conceito de intimidade ou amigos íntimos. Como estão os joelhos do meu povo? Como estão as mãos da minha esposa, do meu filho, do meu marido? Como estão as mãos dessa pessoa? Como estão os joelhos dele? E quarta e última pergunta. O que eu tenho feito para mudar essa situação? O que eu tenho feito? Será que eu sou como aquele sacerdote e o levita que veio caído e passa de lado? Opa, eu tenho mais o que fazer, fica aí, irmão. Ou será que eu sou como o bom samaritano que vem, que volta, que se ajoelha, que se dedica, que limpa, que toca na ferida, que fala do que ninguém quer falar, que vai lá na ferida e passa o azeite, passa o vinho? Mas eu sei que você está curioso. Isso aí a gente vai já orar sobre isso. Guarda essa informação, essas respostas. É uma pregação mais reflexiva mesmo. Mas eu sei que você está curioso, pastor. Eu quero um remédio. Eu quero um remédio para fazer a aliança e permanecer na aliança. Eu quero um remédio para levantar as mãos e fazer com que elas permaneçam erguidas. Eu quero um remédio para ter joelhos firmes nessa terra. Eu quero um remédio para não viver de acampamento em acampamento, de culto em culto, mas que todo dia eu possa ser alguém cheio do Espírito, que cumpro as minhas responsabilidades não só de casa, não só de trabalho ou de escola, mas que cumpro também a minha missão enquanto crente, enquanto ovelha, enquanto cristão. Mas antes de falar do remédio, é preciso achar a raiz do problema. Por que temos joelhos vacilantes? Por que o apóstolo, o autor de Hebreus, chama esses irmãos perseguidos de mãos fracas e joelhos vacilantes? Qualquer um de nós, faça uma carta aí aos Hebreus. Faça aí. A máquina do tempo, em 2025, você faz uma carta que será lida pela igreja perseguida. Dificilmente nós exortaremos esses irmãos. Dificilmente. Nós diríamos assim, irmão, está perseguido, pois aguenta, vai, tenta. Você já está fazendo demais, deve estar muito difícil aí. Deus te abençoe. Porque o espírito do anticristo, ele tenta fazer com que a gente tenha pena de nós mesmos. O espírito do anticristo faz com que a gente conviva com o pecado sem confrontar o pecado. O espírito do anticristo, ele causa uma expressão chamada autocomiseração. Dizendo assim, olha, o que é isso? A autocomiseração é uma desculpa para tu, dizendo assim, olha, eu não cresço porque você não sabe o que eu já passei, você não sabe o trauma que eu já enfrentei, você não sabe as lacunas que eu tenho. Irmão, não estamos aqui desmerecendo traumas, nem lacunas, não de forma nenhuma. Cada um sabe a sua ferida, a sua dor, a sua luta. E eu também tenho as minhas, eu também sei das minhas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós temos uma nova oportunidade. Em Cristo há um novo sangue correndo em nossas veias. Em Cristo nós somos chamados à novidade. Em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E se o meu ser exterior padece, o meu ser interior se transforma por Cristo, porque as leves e momentâneas tribulações dessa vida não se comparam à tremenda glória que está por vir. Em Cristo
Por isso, e só por isso, precisamos examinar a raiz do problema. Não podemos tratar uma doença grave com dipirona, com panos quentes, com cafuné. Muitas vezes o antibiótico é pesado. Há antibióticos que transformam a pessoa. Existe um antibiótico que a gente dá no hospital, que ao passar do tempo a pessoa vai se transformando ao tomar antibiótico. Antibióticos tão tóxicos que matam a bactéria, mas ele por um pouco também não mata a pessoa. Mas que são remédios amargos e necessários. Há um antibiótico que é dado que as bactérias, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um tema super interessante. Superbactérias, bactérias multiresistentes, que você faz um exame, pede um antibiograma, e aí é o choro do médico. É quando o médico bota as mãos na cabeça e balança assim e suspira. Está lá, resistente a todas as possibilidades de tratamento. Aí você tira uma carta da manga. Um remédio abandonado na década de 60, de 70. Como as bactérias novas não conhecem ele, você pega e joga essa carta. Assim, está aqui, a última chance. Pau. A pele vai escurecendo. Pessoa de parda, assim como eu, amarelado, fica moreno, escuro, muda a cor do cabelo, muda os pelos, muda a composição corporal. Mas algumas vezes, não são todos, não vou mentir, dá certo. Cura, sara, sai da crise, sai da infecção. A Bíblia, ela nos chama a enfrentar o problema pela raiz. O Evangelho, ele é apresentado por João Batista como Jesus é o machado posto à raiz. Num evangelho coach, num tempo coach, onde você é príncipe e princesa, o que a Bíblia diz é que somos miseráveis pecadores. E que nenhum de nós é digno do evangelho, porque todos pecaram e todos carecem da graça e da glória de Deus. No mundo de cheirosos, igrejas que tentem te levar para uma experiência utópica, agradar o ser humano, atrair o ser humano, agradar. E eu tenho medo que isso tenha ido para a estatística do censo, que seja essa a igreja do cheiro, a igreja do que se vê, a igreja da fumaça, a igreja da experiência humana. Meus irmãos, o evangelho não tem o homem no centro, o evangelho é Jesus e é Jesus. Por isso, precisamos olhar para a raiz, e a raiz está no texto. A raiz está nesse por isso. Esse por isso que vem apertando o meu coração nessas 2 últimas semanas. Eu disse para a Alana, ontem quando eu estava pregando lá em casa, essa pregação, eu disse, Alana, esse por isso é o que está mexendo comigo. Porque ele diz, por isso, versículo 12, levantem as mãos, por isso o quê? Por isso o quê, irmão? Aí eu fui ler o 10, o 11, o 12, para entender esse por isso. E eu entendi, eu acho que eu entendi. Se o Espírito Santo me dá a interpretação melhor, glória a Deus. Mas o que eu entendi até agora é que eles estavam com as mãos enfraquecidas e com os joelhos vacilantes, porque, versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida. O motivo do enfraquecimento das mãos e do vacilar dos joelhos é porque eles deixaram de amar a correção da palavra. Eles deixaram de amar serem corrigidos. Eles deixaram de amar o poder transformador do Evangelho. Porque se o Evangelho não for para transformar, não for para transportar, ele não tem sentido. Não faz sentido Deus, Criador de todas as coisas, enviar o seu Filho único para forma humana, se humilhou a forma humana para morrer por nós, se não for para uma grande, tremenda e maravilhosa obra de transformação. Porque o Senhor veio para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
E quando a igreja para de ser transformada, quando o crente acha que está bom, quando o crente fica orgulhoso, quando o crente fica vaidoso, quando o crente fica cheio de si mesmo, as suas mãos enfraquecem e os seus joelhos vacilam. Aqui está a raiz do problema. Aqui está a origem da doença. A doença está num povo que, nesse contexto de perseguição, parou de amar a correção. Parou de amar a transformação e aí não resistiu mais o pecado. Porque dentro do nosso ser militam carne e espírito. Quem foi que disse isso? Foi um pecador qualquer do meio da rua? Foi o apóstolo Paulo. Com todos os dons, fundando igrejas, mãos firmes. Eu imagino as mãos dele, né? Quando Deus olhar para ele, mostra-me tuas mãos, eu fico só imaginando as mãos do apóstolo Paulo. Tantas histórias, tantas lutas, tantas dores, tantas memórias. E esse homem disse que dentro do ser dele militavam carne e espírito. Quem somos nós diante disso, para nos sentirmos inabaláveis, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, presunçosos? Não, meus irmãos. O nosso lugar é de humildade. É de quebrantamento, é de humilhação diante desse Deus. Porque o amor à correção diferencia filhos de bastardos. Está escrito, mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Está escrito no versículo 8 de Hebreus capítulo 12. É isso. O filho, ele ama ser corrigido, porque é pela correção que vem a transformação, é pela correção que vem a melhoria, é pela correção que um filho vai se criando, que vai entendendo os seus limites, que vai aprendendo o que é certo, o que é errado. Ontem tive 2 conversas sérias lá em casa, 2, uma na linguagem do Asaf e outra na linguagem da Alícia. Desafios da vida do Asaf, grandes desafios. Não pode bater, não pode botar o dedo na tomada. Ele ama acender e apagar a luz, ama acender e apagar a luz. E eu tive uma conversa com ele, de frente para uma tomada, eu disse, não. Aí ele olha para mim, espreme o olho, faz uma brincadeira para ver se eu vou rir. Eu fico sério e digo, não. Aí ele chora e vai para a mãe dele. Aí a mãe dele diz, seu pai está certo, é não. Quantas vezes eu vou ter que repetir essa conversa? Com certeza, muitas vezes. Mas esse é o limite do filho. Na linguagem da Alícia. Meus irmãos, essa semana, rapaz, essa semana eu tive uma tarde para a Alícia. Eu tirei a tarde para ela. Minha tarde é sua, minha filha. Tirar a identidade, fomos lanchar junto. É muito bom. Essa idade de 10 anos, vai fazer 11 anos agora. Muita energia, muita animação. A gente almoçou junto. Come que só cadela, tá no cutinho. Come, meus irmãos. Eu fui comer com ela. Ela comeu mais do que eu. Come. Falando prato de macarrão no shopping. Ela pediu lá. E minha filha, você quer esse aqui? Quero, pai. Aí eu fui pedir o dela, pedi o meu. Fiquei esperando. O meu era em outro lugar. Aí quando veio um prato de macarrão, eu pensei, oba, vai sobrar. Eu pego o que sobrar. Ela recebeu. Olhou para o cara que entregou e disse, tem pão? Aí o cara foi botando, aí ela, tem mais? A torrada. Meu amigo, minha irmã, tu vai comer isso aí, Alice, esse pão. Ela, é claro, pai, isso aqui é o melhor do macarrão, é esse pão. E aí a gente foi, tirou a identidade, e depois a gente ficou no pula-pula, meia hora de pula-pula, eu e ela, e a gente conversou, e ali eu já vinha percebendo alguns desafios que ela está enfrentando na escola. Temas como homossexualidade, com crianças de 11, 10 anos, pornografia em vídeos compartilhados por crianças de 10 anos. Isso tudo está ao redor dela. E eu disse a ela, minha filha, a minha pregação para a Alícia foi Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Há bênçãos em decorrência da obediência e há maldições em decorrência da desobediência. O bem e o mal estará diante de ti. E eu vou te dizer,
Na hora que você tiver que decidir, eu não vou estar do seu lado. Na hora que você tiver que escolher entre o bem e o mal, eu não vou estar lá. Nem a sua mãe vai estar você no meio de seus amigos na escola. E eu disse a ela, isso não é uma novidade, isso não é do tempo de hoje. Existe um espírito do mal nessa terra que tenta roubar a inocência das nossas crianças. Mas você está nessa terra não para que eu te tire do colégio, mas que você prevaleça lá dentro. Para que você lá dentro levante as bandeiras do Evangelho. Para que lá dentro você seja fiel. Porque se você for fiel, haverão bênçãos em decorrência da obediência. Linguagem do Asaf. Linguagem da Alice. A grande pergunta é, e na nossa linguagem? O que nós precisamos ouvir do nosso pai? Porque o autor de Hebreus diz, os nossos pais humanos nos corrigem, não estou inventando texto bíblico não, gente. Ele disse assim, ó, além disso, tínhamos nossos pais humanos, versículo 9, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? E esse Pai aqui está em P maiúsculo, está falando de Deus. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. O que o autor está dizendo? Timóteo, por mais que você ame a Alice e a Asaf, você corrige por pouco tempo. Porque se pegar na semana, o tempo que ela passa na escola, o tempo que ela passa em conversa franca comigo, é mais lá. Claro que a gente convive, mas o tempo maior lá. Mas o que ele está dizendo? Existe um pai espiritual. Será que nós devemos nos sujeitar mais a ele? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que é que o autor está dizendo? Que se a raiz do problema é resistir à correção e à exortação, o remédio é amar a Bíblia de capa a capa. O remédio é ouvir uma pregação com o coração aberto. O remédio é sair do modo ovelha automática e buscar o Senhor com toda a força, com todo o vigor, como um faminto busca um prato de comida, como um sedento busca um copo d'água, com urgência. O remédio é buscar a Deus, porque em Deus nós teremos a herança da sua própria santidade. Em Deus nós melhoraremos. É amargo no começo? É. Por que é amargo no começo? Ele diz, porque o remédio quando é dado, a correção quando é dada, parece amarga no começo, mas depois produz frutos de pacificação e frutos de justiça. Porque ninguém gosta de ser corrigido, porque a nossa carne vai lutar contra, porque o nosso velho homem vai lutar contra, porque o mundo vai lutar contra, porque enquanto eu estou pregando isso para ela, o mundo lá fora prega o contrário, porque enquanto eu estou pregando isso para vocês, há até mesmo pastores lá fora que pregam o contrário. Mas a grande verdade do Evangelho é, precisamos amar a correção, porque ainda que pareça ruim ouvir essa pregação hoje, se vocês crerem nesse texto, ele transformará no coração de vocês em frutos pacíficos e frutos de justiça. É a salvação de vocês, nossa, dos meus filhos, dos seus filhos, dos casamentos, da igreja Nova Vida. É uma igreja que tem mãos fortes e joelhos firmes, porque ama ser corrigido. Porque ama ser transformado, porque ama o valor do Evangelho. A esperança está em Isaías 35. Nesse estudo, eu descobri que esse texto de Hebreus 12 é uma citação de Isaías. Lá em Isaías prega também no contexto de perseguição. Não eram mais os romanos nem existiam ainda. Isaías pregava num tempo de perseguição de dois povos, a Assíria, que destruiu o reino do norte, com a capital Samaria, nos dias do profeta Isaías. E Isaías também profetizou para Israel do sul, de capital Jerusalém, cujo inimigo maior é a Babilônia. Então Isaías ele viu duas grandes superpotências, ali na pessoa de Senaqueribe, ali na pessoa de Nabucodonosor, para destruir Israel. E ele diz, fortaleçam suas mãos e não deixem seus joelhos vacilarem. A mesma expressão. Isaías 35, versículo 3. Mas ele diz mais, não temam, o seu Deus virá sobre vocês. Quem aqui já se sentiu numa situação de contra? Rapaz, parece que hoje está todo mundo contra mim.
Quem aqui já mandou uma mensagem no WhatsApp assim para o seu marido ou para sua esposa ou para o seu amigo, assim, ó, rapaz, se hoje eu não endoidar, eu não endoido nunca mais. Quem aqui já mandou uma figurinha assim, ó, o CAPS é bem ali. Eu mandei, a Alana mandou para mim, eu mandei para ela essa semana do endoidar. Quinta-feira de manhã eu passei por uma luta grande. Mensagens chegando. A minha prima, a amada, estava no hospital com suspeita de infarto. E o Azaf com febre, e outras coisas acontecendo, e os pacientes esperando, e o consultório bombando, e coisas acontecendo. E a minha vontade era me dividir em 3. Um fica, ou tu vai cuidar do Azaf, ou tu vai para a emergência da Unimed. Eu fiquei assim, eu vou me dividir. Quanta arrogância, meus irmãos. Quanta presunção, quanta vaidade. O que é que eu poderia fazer me dividindo? Sabe o que foi que eu fiz? Tranquei a porta, encostei o rosto na madeira e orei e clamei. E orei e clamei. E apresentei as mensagens, e apresentei as ameaças, e apresentei as situações. E orei, e orei, e orei. E durante a oração, eu senti o Senhor falando comigo, dizendo, não saia daí, fica aí, eu estou cuidando, eu estou ajeitando, eu estou trabalhando. Quem precisa estar não sou eu, é o Senhor. Quem precisa estar não é você, é o Senhor. Isaías 35:3, o seu Deus irá se levantar em seu favor. É o seu Deus. O que é que adianta eu me estabacar, avançando sinal para chegar lá e dizer, é isso mesmo, tome esse remédio. Não, o poder de cura não está nas minhas mãos, no máximo um conhecimentozinho técnico, um diploma, que não vale nada, porque o que vale é o poder de Deus, que viaja sobre o tempo, que cura o enfermo, que liberta o cativo, que fortalece joelhos vacilantes e que fortalece mãos enfraquecidas. Durante o ministério de pastor, já que é dia do pastor, às vezes dá vontade de se dividir. Já, rapaz, eu vou cuidar do fulano aqui, vou apagar esse incêndio aqui, vou para o CRIO ali, eu vou para a Sexta Viva aqui, eu vou. Vaidade, cuidado. Não se emocione, pastor Timóteo. Seja mais pastor Wesley. Seja mais prudente, se aveste não. Porque quem precisa ir não sou eu. Quem precisa ir é o Senhor. E se eu não for, vai ser melhor ainda. Quem sabe, às vezes, eu estou atrapalhando. Quem corre o risco de, na vaidade, na agonia, você acabar atrapalhando a obra do Espírito. Tem que ter calma, crente. Antes de tomar uma decisão, uma atitude, ore. E quando parecer que tudo está contra, ore. Porque de joelhos firmes e mãos fortes, o Senhor se levantará em teu favor. É isso. A esperança bíblica. Eu quero te perguntar, quem está disposto nessa noite? Adolescentes. Cadê adolescentes e jovens? Levante a mão aí, ó. Adolescentes e jovens. Só os adolescentes e jovens. Levante a mão aí. Vou perguntar para vocês. Vocês estão dispostos, adolescentes e jovens, a desligar o modo automático hoje? É verdade? Pergunta aí, Daniel, para o Levi. Pergunta aí, Evinha, para o Marcos Neto. Você está disposto a desligar o modo automático? Tá mesmo? Agora toda a igreja, Nova Vida, irmãos do YouTube, vocês estão dispostos a desligar o modo automático e fortalecer suas mãos e fortalecer os seus joelhos e firmar os joelhos e não ficar vacilando entre dois caminhos. A esperança bíblica é contra Egito, contra Babilônia, contra a Síria, contra Roma, contra Hitler, contra Hamas, contra tudo, contra a opressão, contra o espírito anticristo, o nosso Deus virá ao nosso favor. O nosso Deus virá ao nosso favor. Contra ameaças, situações que nos colocam numa posição de ansiedade, medo, o nosso Deus virá em nosso favor. Para quê? Para restaurar joelhos vacilantes, para que o manco não se desvie, mas seja curado,
para que as nossas mãos se fortaleçam, para que nós fortaleçamos outras mãos, para que nossos joelhos se firmem, para que firmemos outros joelhos, para que o manco não se desvie no seu caminho. Aqui está o poder milagroso do Evangelho. Sabe por quê? Porque há uma tentação ao ver um manco no caminho, de chutar no joelho dele e dizer, eu não vou andar com manco. Pecou, tchau. Decepcionou, tchau. Me frustrou, não anda mais comigo. Porque tubarão nada com tubarão, porque leão anda com leão, porque águia voa com águia. E isso está sendo pregado nos púlpitos. Não é verdade. A verdade do Evangelho é, crente anda com manco, tubarão nada com piaba, leão anda com gato, águia voa com passarinho, para restaurar os joelhos e as mãos. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus veio para os cansados, para os sobrecarregados. Jesus veio para as prostitutas, para os pecadores. Jesus pegou em leprosos. Jesus tocou em endemoniados. Jesus não veio para qualificar tubarões. Aqueles que se achavam tubarões, águias e leões foram frustrados, foram decepcionados, receberam carões, advertências públicas. Jesus chamou de sepulcro caiado, de raça de víbora. Jesus detonou com essa turma, mas aqueles que Jesus acolheu eram os passarinhos, eram os mancos, eram os inofensivos, como o Michel pregou lá na Sexta Viva, as ovelhas, que não sabem se defender, que não sabem nem repousar depois do almoço. O Michel explicou para a gente que tem ovelha que morre porque não sabe a posição certa de descansar. Ela vai descansar de bucho para cima, o bucho imprensa o pulmão, a bicha, aí o pastor tem que ir lá e desvirar ela. E Jesus escolheu esse animal para nos dar como exemplo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque por mais que o ser humano se ache, na verdade ele é dependente. O ser humano foi feito para ser dependente uns dos outros e de Deus. Uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Não, você pode me abençoar, eu posso te abençoar. Você pode ser abençoado por outra pessoa. E a caminhada da igreja é essa: fortalecer joelhos e mãos. Primeiro as nossas e depois aos nossos redor. E assim nós vamos para o CRIO, nós vamos para a Sexta Viva, nós estamos aqui, nós vamos nos pequenos grupos nas casas dos irmãos, com essa mentalidade de que um dia ou nós fomos, ou nós somos, ou nós seremos esses mancos. Não se julgue alguém que está distante disso. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a vaidade e a soberba precede a queda. Cuidado, não se ache acima do bem, do mal e do pecado. Não se ache a palmatória do mundo. Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas que precisamos é de uma igreja que nos corrige. E ao ser corrigido, o irmão precisa amar a correção. Porque se o irmão que pecou não amar a correção, os joelhos deles vacilam e as mãos deles enfraquecem. E qual o problema disso? É que um dia ele se apresentará diante do Senhor. E o Senhor dirá, mostra-me as tuas mãos. Fique de pé nessa noite. O chamado dessa humilde pregação, meus irmãos, é que a gente se avalie nessa noite. Em primeiro lugar, despertamento, avivamento espiritual, firmar pactos, olhar para trás. Senhor, onde foi que eu fiz uma aliança que eu vacilei? Senhor, qual foi o propósito que eu fiz de leitura da Bíblia? Aquele papel que a Juliene distribuiu. Como é que está? Onde é que está? Vamos amar as Escrituras. Não há ninguém que não possa manquejar. Não há joelho que não possa vacilar. A esperança do texto bíblico é: Deus virá sobre o seu povo, fortalecendo mãos enfraquecidas, aprumando joelhos vacilantes. Deus virá sobre o seu povo.
Deus virá sobre o seu povo. A esperança bíblica é: Deus vem sobre nós. A nossa posição diante de Deus deve ser: sim, Senhor, eu amo a correção, eu amo as Escrituras, eu amo a palavra. No dia que a Bíblia me corrigir, eu não vou passar a página, eu vou amar, é mesmo. No dia que o pastor chegar para mim e disser assim: meu irmão, o erro está aqui, olha. Obrigado, viu, Gabriel? Meu irmão, o erro está aqui, ó. Meu irmão, o erro está aqui. Está aqui, está na Bíblia. Qual a intenção do pastor? Corrigir, irmão, é melhorar. É não deixar morrer. É não deixar vacilar. É não deixar se perder. No dia que você for corrigido ou que eu for corrigido, nossa posição tem que ser essa. Obrigado. É chato, é ruim, né? É ruim. O que é bom? É o pastor chamar para quê? Comer uma pizza, bater um racha. É ou não é bom? Bora ali, irmão, bater um racha, confraterniza, toma um sorvete, bebe uma água. Isso é bom e tem esse dia, mas também tem o dia da correção. E nesse dia, a tentação vai ser: o que eu sabe de nada, eu é que sei. Vou mais para essa igreja também não. E assim, na nossa cidade, muitas pessoas têm abandonado pastores, igrejas, porque na hora da correção, amam mais a si mesmos do que a palavra. Na hora que são confrontados com a verdade do Evangelho. Não estou falando aqui de pastor que manipula. Existe esses casos, com certeza existe. Mas o que eu estou falando aqui é de uma correção verdadeira. Meu irmão, está aqui o texto. Está aqui a verdade. Não vire as costas. Isso vale ouro, igreja. A correção, a Bíblia diz que o sábio ama a correção, mas que o tolo, ele aborrece. O tolo aborrece a correção. Eu quero perguntar à igreja: você respondeu aquelas perguntas que eu fiz? Como estão as tuas mãos, os teus joelhos? Como Deus vê as tuas mãos e os teus joelhos? A primeira oração dessa noite é um compromisso para quem quiser. Ninguém é obrigado não. Para quem quiser dizer assim, ó: eu vou desligar o piloto automático. Eu vou tomar as rédeas de novo. Eu vou pegar a Bíblia de novo. Eu vou orar de novo. Eu vou me ajoelhar de novo. Porque joelho curado não é joelho do maratonista que aguenta 42 quilômetros. Joelho curado não é o joelho que fica reto assim, ó, para ficar bem alto e visível. Joelho curado é joelho que se dobra. É joelho que se articula. Joelho curado é joelho que se abaixa. É joelho que se humilha, que não se tem por precioso. Joelho que resiste é joelho que se dobra. Faz isso quando chegar em casa, vai orar e ora de joelho. É uma bênção, mas depois de 1 minuto vem aquela tentação: vou me levantar. Aí começa assim: oh meu Deus, meu pai, ai meu joelho. Porque joelho forte biblicamente não é do maratona, é de quem aguenta o chãozinho duro. O meu avô, homem de Deus, avô por coincidência do pastor Wesley, homem de Deus, semi-analfabeto, homem de Deus, diácono da igreja, pregador do evangelho. Meu pai diz, conta pra mim, por pouco eu não conheci ele morreu, faltava 2 semanas para eu nascer, ele morreu. Meu pai diz, podia acontecer o que estivesse acontecendo, às 6 horas da noite, ele parava e se ajoelhava e orava. Podia estar no meio de uma festa, podia estar no meio da confraternização, podia estar viajando, não importava. Às 6 horas, ele se ajoelhava e orava. Sustentou uma família de 11 filhos dele, minha avó, mais 7 filhos do meu irmão dele, viúvo, 18, mais enteados. A igreja nasceu na casa dele. A máquina de costurar da minha avó era o púlpito. Levantou uma família, uma geração. E eu sou fruto disso. Pastor Wesley, nossos filhos recebem desse legado. Porque o que transforma a igreja
não é joelho de pé, não é Instagram. É legal, é bom divulgar, eu mesmo divulgo. Mas não é isso. Nosso canal do YouTube, falta só 4 pessoas para fazer 1000 inscritos. Mas não é isso. Pode completar 1000, 2000, 10.000. Não é isso. O que sustenta família e crente e igreja são joelhos que se dobram, são portas que se fecham, são orações do secreto, são entregas verdadeiras, é gente de mãos firmes e de joelhos fortalecidos pelo Evangelho. Eu quero te convidar a ser essa gente. Se por acaso você já é, continue sendo e ore por quem não é. Mas se você está com dificuldade, pastor, eu estava precisando dessa chamada. Então ore a Deus e faça compromisso, e faça oração, e faça pacto, e faça aliança, e se comprometa. Porque o espírito do anticristo vai tentar colocar teus filhos diante de pornografias. O espírito do anticristo vai tentar colocar os teus filhos diante das coisas mais abomináveis do mundo. Crianças de 10 anos. Espírito do anticristo vai tentar colocar dipirona para tratar doença grave. Não, deixa, vai passar e tal e tudo. Não. É hora de se levantar a igreja cheia do Espírito de Deus, de mãos fortes e de joelhos fortalecidos. Eu vou fazer esse chamado só uma vez. Olha o que eu estou dizendo. Eu vou fazer esse chamado só uma vez. É para quem quer. Quem quer orar sobre isso junto com a gente, venha para cá e nós vamos orar em nome de Jesus.